Fala galera, bom dia. Tenham todos um ótimo dia. Primeiro dia da semana, né? Não de dia útil de trabalho, mas é o primeiro dia da semana, é domingo. Então que você venha fazer um ótimo domingo, venha ter um domingo abençoado, um domingo que você venha subir a sua frequência, subir a régua, que você venha ir para um outro patamar. E é isso que Deus quer. Que a gente venha subir, que a gente venha progredir, que a gente venha crescer. E eu te aconselho a ler um livro, um best-seller milenar, que nesse livro, se você colocar ele em prática, você vai ver o resultado na tua vida. Estou falando da Bíblia Sagrada. Medite nele, faça isso, que você vai ver que a sua frequência você vai começar a escalar, vai começar a ir para um outro nível. E eu estava meditando, estou meditando em Gênesis. Eu já li a Bíblia várias vezes, mas ela toda eu li agora, eu terminei de ler tem pouco tempo. Eu estou começando a ler ela de novo. Eu estava meditando no livro de Gênesis. Estou meditando no livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, que tem de interessante nele, que conta a história dos patriarcas, né? Conta a história da criação, aí conta a história de Abraão, Isaac, Jacó. E eu estou na história agora de José. A história de José é muito forte, gente. Poxa. E você vê, né? José tem muita semelhança com o Senhor Jesus, assim, no que diz respeito ao caráter, né? A fidelidade dele a Deus, a obediência. Há um paralelo, assim, a algo muito interessante na história dos dois, tanto do Senhor Jesus quanto de José. E o que me chamou a atenção aqui na história de José foi o que ele passou. Porque até o incrédulo, todo mundo sabe, né? O cético, o incrédulo, todo mundo sabe que José ele foi preso, né? Foi vendido como escravo pelos irmãos. Aí foi preso depois na casa de Potifar. Até a pessoa que não tem religião sabe disso, da história de José. E que ele foi governador do Egito. Mas só que as pessoas só falam dele como governador. As pessoas não sabem o que ele enfrentou para ele chegar a ser governador do Egito. É igual na nossa vida. No momento que você só tem pão para comer e água, ninguém sabe do que você está passando, não é assim? Quando você está aí com dívida, dívida com a agiota, dívida com o vizinho, dívida com o banco, dívida com todo mundo, ninguém sabe o que você está passando. Ó, e nego, ó, ainda mete o malho, né? Te bota na cruz que nem Jesus. Te bota na cruz que nem Judas, né? Não tem aquele... Tem uma época aí que eles pegam um boneco, né? Penduram numa parede e falam assim, estão malhando Judas, né? Parece que quando você está passando por um problema difícil, estão te malhando, né? Te botam ali na cruz amarrado e ó, taca o sarrafo em você. Ninguém sabe desses momentos difíceis, desses momentos de tribulação, de dificuldade que a pessoa passa, né? Aí ninguém ajuda, ninguém fala. A pessoa parece até que está leprosa, porque ela está com o nome sujo, ela está com dívida, ela está passando por problema. Então ninguém quer estar perto. É ou não é assim? Todo mundo se afasta. Mas quando a pessoa vira o jogo da vida dela e ela começa a decolar, aí começa aquelas pessoas, as aves de rapina, começam... Oxe, quando você está sendo pisoteado, enquanto você está sendo esbofeteado, colocado na lona e só tomando pancada na cara, ninguém te tira da lona. É ou não é assim? Ninguém quer saber de você. Mas quando você sai da lona e se levanta com ódio, com revolta, e começa a nocautear aquele que estava te nocauteando, e joga ele para a lona, e dá um nocaute, aí daqui a pouco vem uma outra luta, e você dá um outro nocaute, e você começa a decolar, aí vem aquelas almas cebosas, aqui no Nordeste fala assim, alma cebosa, aí vem as aves de rapina, aí começa a te olhar assim, o que fulano está fazendo? Quando você estava no chão, ninguém queria saber de você.
Quando você estava na pior, ninguém queria estar perto, parecia que você estava leproso. Mas quando você começa a mudar de vida, a sua postura muda, o seu comportamento muda, as pessoas veem que tem um brilho em você, que tem algo de diferente, a alegria, a paz. Aí já começa, o fulano deve estar com dinheiro, porque ele mudou. Eu parei para conversar com o fulano, tu viu as conversas dele? Que papo é esse que ele está falando aí? Aí a frequência começa a mudar. Aí você vai passar a ser visto. Então as pessoas só veem as outras no momento da glória delas. Mas o sofrimento, ninguém quer saber o que a pessoa passou. E isso foi o que aconteceu com José. José, para chegar na Bíblia, como está escrito lá na história dele de Gênesis 41, é um pouco extenso. Mas você medita. E medita nos capítulos anteriores também, de Gênesis 41, Gênesis 40. Aí você vai ver a história de José. A história de José começa no capítulo 39. Aí você começa a ler. Lê esses 3 livros, 39, 40 e 41. Aí você vai entender melhor do que eu estou falando. E aí José, ele foi vendido como escravo, chegou no Egito, ficou longe do amor do seu pai, da sua família, longe de tudo, de todos. Ali foi humilhado como escravo, quebrando pedra, fazendo cimento no sol quente. Ele que era um menino cheio de mimo, cheio do carinho, do dengo do pai, e foi parar em um outro país. É diferente, por exemplo, hoje eu moro no Nordeste, mas eu sou natural do Rio. Você ir de um estado para o outro, isso não é nada. Eu estou dentro do meu país, então você ir de uma cidade para outra, não é lá muita coisa. Apesar que tem pessoas que nunca saíram da cidade dela, né? Tem pessoas que nunca saíram nem de um bairro para o outro. Mas, assim, você sair de um estado para o outro, ao meu ponto de vista, não é nada. Agora, se eu saísse daqui e fosse morar nos Estados Unidos, fosse para Portugal, para Europa, para África, para Oceania, para América do Norte, aí é outros 500. Eu estou indo para um outro país, longe dos meus parentes, familiares, amigos, uma cultura totalmente diferente daquela que eu vivi a vida toda, a cultura do meu país original. E foi o que aconteceu com José. E ali Deus mostrou que era com ele. Em nenhum momento ele reclamou, murmurou com Deus. Ele continuou fazendo o que precisava ser feito. Ele entendia que aquilo era um propósito divino. E na casa do seu Senhor também ele prosperou. Tudo que ele botava a mão dava certo. Potifar entregou a casa para ele governar. Mas a mulher de Potifar armou uma situação para ele, e aí ele foi preso. Mais uma vez José se vê em apuros. Quando parecia que estava tudo estabilizado, isso mostra que estabilidade não existe. Quando para aqueles que querem estabilidade na vida, vou falar para vocês, estabilidade não existe. Deus não fez o homem para ficar estável, Deus fez o homem para crescer e multiplicar. A Bíblia não fala assim quando ele criou o homem. Crescer e parar de crescer, fica estável, fica parado. Não, nada fica parado do que Deus fez. A criação todinha de Deus está em movimento. Enquanto eu estou aqui falando contigo, a Terra está em movimento, numa velocidade de 1.450 km por hora. A Terra está girando com todo vapor. Então não existe estabilidade. E ali para José foi mostrado que aquela situação teve a permissão de Deus para mostrar para ele que estabilidade não existe, dele ser preso. E na cadeia ele teve que provar mais uma vez que ele era justo, que ele era íntegro, que ele tinha palavra, que ele tinha caráter. E ele foi colocado como chefe da cadeia, até que ele foi chamado para revelar o sonho do rei do Egito. E depois de 13 anos de luta, longe dos seus parentes, familiares, ter sido vendido como escravo, de ter sido preso injustamente, ele foi exaltado. E assim, meu amigo, pode ser a tua vida. Talvez você tenha passado uma vida de 10, 15, até aqui de luta, mas não interessa. Deus te chamou porque Ele quer te exaltar. Ele quer te botar entre os grandes. Ele quer te assentar na mesa com os príncipes desse mundo. Então eu vou deixar essa mensagem aqui para que você venha pensar, refletir, que isso que você está passando não é o fim,
mas isso é para a glória de Deus, para que Deus venha exaltar o nome dele através de você, para que a palavra dele venha se cumprir através de você. Então se levante, não importa os anos de sofrimento que você já enfrentou, que te fez chegar até aqui. O que importa vai ser a sua atitude daqui em diante para com Deus. Se você se voltar para ele, Deus pode acelerar a sua vida de uma tal forma que você vai esquecer de todos os outros anos que você já teve de dor e de sofrimento. Eu vou deixar essa palavra aqui no meu canal do YouTube e que você venha meditar em Gênesis 39, 40 e 41, nesses 3 capítulos. Hoje é domingo, tira para curtir a família, mas medite e você vai ver que vale a pena você se voltar para Deus. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana. É nóis!